Boa tarde, galera. Mais uma aula para a preparação de vocês para o Enem da prova de 2020. Vamos lá, a nossa resolução e a leitura da primeira questão. O gráfico abaixo mostra a produção diária de lixo orgânico de duas pessoas. O dia da semana que o gráfico mostra que as produções de lixo das duas pessoas foram iguais é mais uma abordagem em relação a gráficos, tabelas, funções. Isso é um assunto muito corriqueiro para a nossa prova. E aqui você tem um gráfico de linha. Você tem aí, o gráfico mostra a produção diária de lixo orgânico de duas pessoas. Aqui tem uma linha de azul, dados por uns pontos, e uma linha vermelha, também dadas por pontos. Aqui é o gráfico de linha. E ele quer saber o dia da semana que o gráfico mostra que as produções de lixo das duas pessoas foram iguais. É segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, sábado ou domingo. Bem, aqui está especificado, aqui no eixo vertical, está o lixo orgânico em quilos. Aqui, ó, a tabelinha aqui, ó. É 0, 2, 4, 6, 8, 10 até 12 quilos. E no eixo horizontal, os dias da semana. Para resolução dessa questão, basta você analisar no gráfico de linha azul e no gráfico de linha vermelha, onde o ponto se encontra. E se você fizer aqui uma abordagem ao gráfico, você vai observar que o ponto azul e o vermelho, eles se tocam e o consumo vai ser de 10 quilos aí, o lixo orgânico aí em quilos, vão ser de 10 quilos e é exatamente no domingo. Portanto, a resposta correta para essa primeira questão da nossa aula de hoje é a letra E de esperança. Vamos para a próxima questão. Bem, a questão 2 diz o seguinte: um professor dividiu a lousa da sala de uma aula em 4 partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com conceitos e explicações conforme a figura seguinte. Está aqui uma lousa dividida em 4 partes iguais. Se você pegar o todo, que é 100%, e dividir em 4 partes iguais, cada fração desse todo vai representar em 25%, já que 25 vezes 4 vai dar o todo, que é 100%. E se você observar, você tem aqui 3 partes que ele utilizou. 3 partes de 4 é equivalente a 3 quartos ou 75%. Continuando aqui a leitura da segunda questão de hoje, algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e, adotando um procedimento semelhante ao que a gente viu aqui em cima, ao anterior, voltou a preenchê-lo, mas dessa vez utilizando 40% do espaço dela. Uma representação possível para essa segunda situação é: aqui menciona a questão que o professor utilizou 40% dessa lousa. Se você observar aqui, no item A, nós vamos resolver essa questão por inspeção. Nós vamos analisar cada item e os seus devidos percentuais de utilização desse professor na lousa. A letra A, se você observar aqui, está dividida em 4 partes iguais. Uma parte que ele utilizou de 4 equivale a 1 quarto, e 1 quarto equivale a 25%. Se você dividir o todo em 4 partes iguais, cada parte equivale a 25%. A letra B, ele está utilizando aqui, dividiu a lousa em 4 partes iguais. E utilizou duas partes de 4, nada mais, nada menos do que a metade. Essa letra B corresponde à fração correspondente a 50%, ou meio, ou a metade. Como ele quer 40% da região aqui compreendida que ele utilizou da lousa, observe que a letra C ele dividiu em 5 partes iguais, onde ele utilizou 2 frações dessas partes,
Ou seja, ele utilizou duas partes dessas 5. Se ele dividiu todo em 5 regiões iguais, 5 partes iguais, cada parte vai corresponder a 100 dividido para 5, que é 20. E cada regiãozinha dessa que ele utilizar equivale a 20%. 20 mais 20 dá 40. 40% é o correspondente da letra C. Portanto, a alternativa correta nessa questão 2 seria a letra C. Só para a gente inspecionar mais, só para você ter uma elucidação maior que a questão C é a correta, o item D, ele dividiu em 5 partes iguais, mas está aqui, ó, marcado que ele utilizou 3 de 5. 3 partes de 5 equivale a 3/5, que em termos de fração, como cada parte dessa equivale a 20%, 3/5 equivale a 60%. E na letra E, para a gente finalizar, ele dividiu a lousa em 5 regiões, em 5 partes iguais, onde ele utilizou 4 das 5, equivalente a 4/5 ou 80%. Portanto, a alternativa correta da nossa questão número 2 é a letra C de Caicó, de Currais Novos. Eu resido em Currais Novos, mas sou natural da minha querida Caicó. Vamos agora para a próxima questão, que é a número 3. Bem, continuando aqui a análise de gráficos. Gráficos, tabelas, funções, esses assuntos são corriqueiros, pertinentes à nossa prova em todas as edições do Enem. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram. Observe que o eixo vertical está representando aí as vendas em reais e o eixo horizontal está representando justamente os meses do ano. Esse gráfico é um gráfico de linha, certo? Onde estão marcados aí por pontos as vendas absolutas nesse decurso aí desse ano. E como ele quer saber a maior e a menor venda absolutas, você vai ver o maior ponto, o ponto de máximo do gráfico e o ponto aí de mínimo. É uma questão que você tem a linha, onde ele mostra oscilações entre as vendas crescentes e decrescentes. E se você analisar aqui o gráfico, o mês de junho é o ponto que está mais alto, ó, aqui é em junho, que é o ponto máximo aí que ele conseguiu com essas vendas. E o ponto menor é o ponto de agosto, que é esse ponto aqui, ó, a menor indicação aí das vendas, mostrando que o valor de maior venda corresponde ao mês de junho e o de menor venda corresponde ao mês de julho. Essa questão aqui, a alternativa correta é a maior venda foi em junho e a menor venda foi em agosto. Junho e agosto seria a letra E de esperança. Vamos agora para a nossa próxima questão, a nossa quarta questão da nossa aula de hoje. Bem, existe um assunto muito pertinente na nossa prova, porcentagem. A parte de grandezas, regras de 3, porcentagem, ela é muito presente na nossa prova. E com certeza é um assunto do dia a dia, é um assunto do cotidiano, presente em diversos conteúdos da matemática, em diversas partes da matemática, e não é... E a gente é de se esperar, sim, que ela esteja presente na nossa prova do Enem 2020. Ao fazer uma pesquisa a respeito do mês do nascimento dos 25 alunos da terceira série de uma escola estadual, a professora obteve os resultados mostrados na tabela abaixo. Aqui nós temos uma tabela que corresponde em relação ao total de 25 alunos da terceira série, os meses de nascimento. E aqui estão as frequências.
Aqui quer dizer que no mês de janeiro, o número de alunos nascidos nesse mês corresponde a 3. Mês de março, 2. Mês de abril, 6. Mês de junho, 1 aluno. Mês de julho, 3. Mês de setembro, 2. Mês de novembro, 6. E mês de dezembro, 2. Ou seja, os nascimentos desses 25 alunos dessa turma da terceira série está disposto na tabela. Ele quer saber a porcentagem desses alunos da terceira série que nasceram no mês de abril. Bem, você pode resolver essa questão pela famosa regra de 3 simples. Você pode falar que 25 alunos, que é o total, corresponde a 100%, e a quantidade dos alunos nascidos em abril, corresponde a X%, e você fazer uma regra de 3, resolver essa regra de 3 simples e direta. Mas nessa situação aqui, a gente também pode resolver pelas frações equivalentes. Se você observar, no mês de abril, nasceram, o mês de abril, primeira, segunda, terceira linha aqui, no mês de abril nasceram 6 alunos aí, 6 de um total de 25. Ou seja, 6 25avos é uma fração equivalente à mesma coisa se você transformar para porcentagem, já que porcentagem é toda fração cujo denominador é 100. Falar em porcentagem é falar em fração de denominador 100. 6 alunos nascidos em abril, de um total de 25, é uma fração equivalente 6 para 25. Se eu multiplicar o numerador, que é 6, dividido por 25, se eu multiplicar tudo por 4, por que multiplicar por 4, numerador e denominador? Para eu ter a equivalência de 100. Assim, 6 vezes 4 dá 24, e 25 vezes 4 dá 100. Ou seja, 6 sobre 25 é uma fração equivalente a 24 sobre 100. E 24 por 100 é a mesma coisa de 24%. Portanto, a alternativa correta para esta questão número 4 é a letra C de Caicó, letra C de Currais Novos. Ou seja, 6 alunos de um total de 25 vai corresponder a uma fração equivalente a um percentual de 24%. Vamos agora para a nossa próxima questão. Bem, continuando a interpretação a respeito de gráficos. Esse gráfico de pizza, ele é muito utilizado na prova do Enem. Ele é um dos gráficos principais no estudo da estatística. E vamos agora continuar as resoluções das questões. E agora vamos fazer a questão de número 5. Diz o seguinte: uma rede de supermercados resolveu fazer uma pesquisa para saber qual horário as pessoas mais gostavam de ir ao supermercado. Foram entrevistadas 2.000 pessoas e o resultado está no gráfico abaixo. Se você observar aí, tem uma legenda aí, umas cores mais claras, outras mais escuras. Essa cor aqui branca, que está indicando aqui de 8 horas às 12 horas, você tem um percentual de 49% que essas pessoas gostam de ir ao supermercado. Por essa enquete aqui, por essa pesquisa, por esses números de entrevistados, que são 2.000 pessoas, 49% aqui, eles vão ao supermercado nesse intervalo aqui de 8 horas a 12 horas. Aí aqui você tem uma cor aqui mais escura, que é 9%, que é de 20 horas às 23 horas. Aqui esse 17, vamos dizer assim, um cinza um pouco mais escuro do que esse de 25, esse 17% corresponde aqui a uma classificação aqui nesse intervalo de 12 horas às 16 horas. E os 25% de 16 às 20 horas. A pergunta é em relação ao seguinte: quando você pega um gráfico de pizza, você pode resolver esse gráfico por proporção, pela fatia maior que você observa na questão. Existem várias formas de você resolver questões envolvendo gráficos de pizza, até também pelo ângulo do setor circular que se forma. Mas nessa situação aqui específica, está clara aqui pela imagem
do gráfico de pizza, que 49% é uma região praticamente a metade em relação às demais, já que as outras têm o percentual de 9%, 17% e 25%. Ele quer saber durante qual horário a maioria das pessoas entrevistadas preferiam ir ao supermercado. Durante qual horário? É só você observar aí o intervalo e ver a faixa maior, a fatia maior dessa pizza, desse gráfico de pizza, que é justamente esse gráfico de setor aqui, setor circular, que é o de 49%, como essa parte aqui está indicada por essa parte aqui branca, é entre 8 às 12 horas. E a alternativa correta seria a letra A aí de amor, no intervalo de 8 às 12 horas. Para a gente terminar essa questão e ir para a próxima, é só você observar as proporcionalidades que se encontram no gráfico de pizza, o ângulo quando a questão pede e a fatia maior dessa parte circular. E voltando aqui para a questão, a fatia maior aí é de 49% no intervalo de 8 horas às 12 horas. Vamos para a próxima questão. Bem, uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocavam um aquecimento global. Eram 3 alternativas possíveis. E 279 internautas responderam à enquete, como mostra o gráfico. Aqui responderam sim, que a atividade humana ela interfere no aquecimento global, provoca o aquecimento global. Aqui nessa enquete aqui, com esse número de entrevistados aqui, de internautas, de 279, está dizendo aqui que é 67%. Não interferem 25%. E não sei avaliar 8%. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não à enquete? Não à enquete foram 25%. Tem várias formas de você responder essa questão. Você pode fazer o seguinte, pegar 279, que é o total de internautas, equivale a 100, e 25% equivale a X números de internautas. Como essas questões, é tradicional o Enem trabalhar com números inteiros não múltiplos de 10, como 10, 20, 30, 40, 50, 100, ele geralmente coloca assim 279, ele coloca 498, para ver se o candidato ele tem aquela habilidade, aquela competência de trabalhar bem o tempo. E observa aqui nas alternativas, se a gente fizer uma inspeção, aqui está dizendo menos de 23. Na letra B, mais de 23 e menos de 25. Na letra C, mais de 50 e menos de 75. Letra D, mais de 100 e menos de 190. E na letra E, mais de 200. Observe que as questões têm discrepância. Elas não são tão próximas dos resultados. Não está falando que um resultado é 22, o outro é 23, o outro é 24, o 50, 51, 52. Há essa discrepância entre os números. E como 25%, também você pode resolver essa questão direto, quanto é 25% de 279. Mas tem uma forma, vamos dizer assim, galera, que se você tiver uma certa habilidade, ou então se não tiver, você cria esse hábito, 25% é 1/4 do todo. Se você dividir o todo em partes iguais, certo? Você imagina um todo dividido em 4 partes iguais. Cada parte é 25. 25 mais 25 mais 25. 4 vezes dá o 100, que é o todo. Assim, 25 é 1/4. 279, como as questões têm discrepância, uma dica que eu dou de resolução para você ganhar o tempo. A prova do Enem ela é composta de 45 questões, 50% da nossa prova objetiva no segundo dia. Ela tem um quê a mais, porque ela é feita, ela é delineada de uma forma que o aluno não consiga, a maioria deles não consiga resolver todas as questões, porque o tempo é fator limitante, o tempo é fator decisivo. E uma dica que eu dou aqui, muito boa para essa questão, é você arredondar esse número 279 para 280.
já que 25% é um quarto. Você multiplicar um número por um quarto é dividir por 2 duas vezes, e 2 é a metade. Professor, não entendi bem. Quer dizer que você arredonda aqui para 280? Sim. Observe que 280 é um múltiplo de 4. E 25% é um quarto. 25% nada é mais do que 25 sobre 100. Se você fizer as devidas simplificações, você vai encontrar um quarto. E multiplicar um número por um quarto é dividir por 2 duas vezes. Se eu arredondo aqui 279 para 280, claro que eu vou encontrar um valor um pouquinho a mais. Se eu pegar 279 e arredondar para 280, multiplicar por um quarto é dividir por, já que um elemento neutro é multiplicar 1 por 280 e dividir por 4 é dividir por 2 duas vezes, como eu bem mencionei. Assim, a metade de 280 é 140 e a metade de 140 é 70. Assim, esse número não dá 70, mas dá um número próximo de 70. E a alternativa aqui coerente, que diz assim, analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não à enquete, é um número que está compreendido entre mais de 50 nesse intervalo e menos de 75. Portanto, a alternativa coerente, em consonância com o enunciado da questão, é a alternativa C de Caicó, C de Currais Novos. E vamos para a última questão da nossa aula de hoje. Bem, aqui tem um gráfico muito comum nas provas, em anos eleitorais, em pesquisas eleitorais, que é o gráfico de barra vertical. Esse tipo de gráfico vai ser muito utilizado nas plataformas de informação em decurso desse ano de 2020, já que é um ano que está aí previsto acontecer as eleições, mesmo que numa data posterior, mas tudo leva a crer, mesmo com a pandemia, que vai haver a eleição. E aqui é o seguinte, numa pesquisa de opinião feita para verificar o nível de aprovação de um governante, foram entrevistadas 1.000 pessoas que responderam sobre a administração da cidade, escolhendo uma e apenas uma dentre as possíveis respostas. As respostas que as pessoas eram entrevistadas, essas 1.000 pessoas, e elas respondiam, eram que a administração era ótima, boa, regular, ruim ou indiferente. O gráfico abaixo mostra o resultado da pesquisa. Bem, aqui nós temos um gráfico, o eixo vertical está especificando as pessoas que colocaram o seu voto com a administração em relação àqueles pré-requisitos aí, como ótima, na horizontal boa, regular, ruim, diferente. Observe que aqui a gente tem uma escala. Aqui, por exemplo, ótima, 130 pessoas aí responderam que a administração desse governante aí é ótima. Ó, entre 100 e 200. Aqui nesse gráfico de barra vertical, aqui tem 520, ó, mais do que 500 e menos do que 600. E assim sucessivamente. Regular, 190. Ruim, 80, que está abaixo de 100. E indiferente também 80. De acordo com o gráfico, pode-se afirmar que o percentual de pessoas que consideram a administração ótima, boa ou regular é... Esse conectivo ou, nas questões de teoria de conjuntos e probabilidade, é uma soma. Assim como nós tivemos aqui 100 pessoas entrevistadas, 1.000 pessoas, aliás, entrevistadas, se você for somar, ele quer saber, de acordo com o gráfico, pode-se afirmar que o percentual de pessoas que consideram a administração ótima, boa ou regular, é só você contar as pessoas que optaram por esse tipo aí de respostas, certo? De escolhas. Boa, ótima, vamos começar aqui com ótima, 130. Boa, que é outra classificação que ele quer saber. Ele quer saber as pessoas, o percentual das pessoas que votaram em administração ótima, boa ou regular. E esse conectivo aí, ou, é de união. Ótima, 130. Boa,
520. Se você somar, já que o ou é soma, 520 com 130 vai dar 650. Regular é 190. Se você somar 130, que é ótima, com boa, que é 520, a gente dá para fazer esse cálculo mental, sem precisar ser escrito. 130 com 520 dá 650. Com 190, se você fizer essa soma, vai dar 840. Bem, quanto é que representa 840 de 1000? Voltando à famosa regra de 3 simples. Se você não quiser fazer por regra de 3 simples, quanto é que 840 representa de um todo de 1000? Como porcentagem, as respostas estão em porcentagem. A letra A está dizendo que é 28%, letra B 65%, letra C 71% e letra D 84%. Como você tem o numerador da fração, quanto é que corresponde 840 de 1000? Se você dividir o numerador e o denominador da fração por 10, 840 dividido por 10 sobra 84. E 1000 por 10 sobra 100. 840 para 1000 é equivalente a uma fração de 84 para 100. E 84 para 100 é a mesma coisa de 84%. Portanto, a alternativa aqui correta para essa questão de número 7 é 84. Acredito que com essas aulas e com as que virão, nós iremos fechar todas as habilidades e competências, dando uma melhor preparação para você. Conto com você, galera, para a próxima aula. Tudo de bom.